especial na presença do Senhor, e nós vamos ter agora a nossa meditação na palavra de Deus. Nós vamos finalizar a nossa série chamada Encorajados, e vamos finalizar com a pequena carta de Judas. Judas, assim como Tiago, né, que um pouquinho antes de Judas ali também tem a sua carta. Judas e Tiago eram irmãos, e eram irmãos de Jesus também, e eles que deixam registrado essa orientação na palavra do Senhor para nós. E aí, o nosso tema de hoje, né, para fechar essa série Encorajados, é influenciar e não ser influenciado. Nós temos que sempre pensar e caminhar na direção de sermos influência na vida das pessoas e não nos deixarmos ser influenciados, principalmente nesse mundo em que vivemos, da maneira como vemos as coisas, né? Mas eu quero destacar um texto, capítulo 1, né? Na verdade não tem capítulo, só tem versículo ali. Algumas Bíblias até trazem capítulo, mas só tem alguns versículos, né? 25 no total, na verdade, apenas a carta de Judas. Então o versículo 3, ele vai dizer assim para nós: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra e obrigado por esse tempo de meditação nela, que o teu Santo Espírito possa falar com liberdade aos nossos corações e que nós possamos sair daqui transformados por ela, decididos a sermos de fato discípulos que influenciam as pessoas com o teu amor, com a tua graça e com o teu evangelho. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pensando nessa questão de influenciar e ser influenciado, é bem interessante porque todos nós, seres humanos, somos seres relacionais. Uns menos, outros mais, né? Uns têm mais facilidades nos relacionamentos, outros são um pouco mais acanhados, mas Deus nos fez seres relacionais, temos aprendido isso. E Deus nos fez, inclusive, para nos relacionarmos com Ele. E quando você olha e vê toda a história proposta do Evangelho de Jesus Cristo, tem a ver com o resgate desse relacionamento do homem com Deus, que foi perdido, ou que foi distanciado, separado de Deus, através do quê? Do pecado. O pecado nos distanciou de Deus, mas nós somos seres naturalmente, né, relacionais. E é comum, é natural que nesses relacionamentos que desenvolvemos, a gente vai ser influenciado ou vai influenciar. O ser influenciado ou esse ambiente de influência, ele acontece naturalmente. O lugar onde vivemos dessas possibilidades, né, de influência. O local que você vive vai te influenciar para algo, um costume, por exemplo, um jeito de falar, um jeito de... Até a comida que você come é influenciada pelo local que você vive, que você está acostumado. Você pode ser influenciado pela cultura onde você está inserida, algumas ações, alguns comportamentos que a cultura acaba te influenciando, princípios e valores familiares, ou enfim, comportamentos aí das massas, né? Um monte de pessoas está fazendo algo aí, eu também, porque todo mundo está fazendo, eu acabo fazendo junto com eles. Então a gente vive essas influências. Tanto que na era digital que a gente vive hoje, de redes sociais, né? As pessoas digitais são quem? São os influencers, né? Os influenciadores digitais aí. E tem gente que ganha dinheiro e tem gente que ganha muito dinheiro só sendo influencer, não é? Porque tem lá, sei lá quantos milhões de seguidores, então as empresas bancam para essas pessoas, usa a minha roupa, fala propaganda do meu produto, e como as pessoas seguem esse influenciador, né, acaba consumindo aqueles produtos. Então, a gente tem tantas coisas que a gente está envolvido nessa questão de influenciar ou ser influenciado, mas olhando de maneira talvez um pouco mais racional, muitas dessas influências não têm muitos problemas, não é verdade? O tipo de roupa que você usa, né, se for, claro, guardadas algumas situações, né? Mas tem alguma dificuldade, algum problema? Não. Agora está todo mundo usando verde. Vou usar verde. Tem problema usar roupa verde, roupa vermelha? Né? A não ser que você torça para algum time aí que tem dificuldade, você vai ter algum problema. Mas, fora isso, não. O problema não é nessas situações corriqueiras. O problema é quando essas influências começam a nos dominar
e começam sutilmente, começam de maneira muito simples, sem a gente perceber, começam a nos afastar dos nossos princípios e valores, começam a nos afastar daquilo que nós acreditamos, e em especial da nossa fé. Muitos são influenciados e aí nesse momento começam a se afastar. A gente precisa entender um pouco isso. E por que essas pessoas às vezes são influenciadas e começam a esfriar ou enfraquecer na fé, começam a se distanciar? Muitas vezes algum tipo de influência pode ser por conta de se sentir aceito, porque eu quero me sentir aceito num determinado grupo, e aquele grupo não vai muito com a minha fé, ou eles não acreditam muito naquilo que eu acredito, e porque eu quero ser aceito naquele grupo, eu começo a me afastar da minha fé. Muitas vezes é porque eu tenho falta de firmeza, de convicção naquilo que de fato eu acredito. Eu digo que eu acredito, né, mas não estou tão preparado assim para defender o que eu acredito, então me falta um pouco de firmeza, me falta um pouco de conhecimento, e aí por isso eu começo a enfraquecer, dependendo das situações que eu vivo, onde eu estou convivendo, e as influências que eu recebo. Muitas vezes pode ser por instabilidade emocional, muitas vezes emocionalmente eu estou abalado, e aí nesse momento de fragilidade, algumas pessoas se aproveitam e também começam a me influenciar negativamente. Do tipo, puxa, mas você é cristão e está passando por isso, será que é isso mesmo? Será que vale a pena? Ah, mas você diz que segue a Jesus e está passando por essa situação ou está enfrentando isso? Será que vale a pena mesmo? E começa a produzir dúvida no seu coração, e você, por estar instável emocionalmente, talvez por não ter uma firmeza e convicção de fé muito sólida, você começa a se afastar. Influências que recebemos. Mas nós vamos tentar extrair desses poucos versículos de Judas, nós vamos extrair alguns pontos para que a gente possa ficar atento nessa questão de influenciar e ser influenciado. E o primeiro ponto é as más influências. Cuidado com as más influências ao seu redor. Cuidado com o que você está envolvido, o ambiente que você está envolvido. Isso pode te afastar. Nós vamos ler ali os versículos 1 a 16, né, para a gente extrair um pouquinho dessa informação. E aí me veio na mente algo que a gente está acostumado, né, nessa questão de más influências. Tem um ditado popular aí que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. É um ditado popular. Mas você sabe que tem uma base bíblica, né? Assim, ou pelo menos uma fundamentação ali, uma licença poética de quem fez esse ditado popular, né? De onde começou. 1 Coríntios 15, 13, por exemplo, diz assim, ó, não se deixe enganar, as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Mais ou menos, diga-me com quem andas, que eu vou te dizer quem você é. Se você está em boa companhia, talvez você vai ter bons costumes, mas se está em má companhia... E aí nós vamos para o texto e vamos tentar entender um pouquinho o que esse texto traz, para a gente estar alerta aí com essas más influências, e muitas vezes de gente que é muito próxima de nós. Nós vamos ler todos os versículos dessa carta de Judas, porque são poucos, então acompanhe na sua Bíblia. Esses não vão aparecer para você, alguns vão, alguns não vão, mas acompanhe na sua Bíblia, abra aí então a sua Bíblia e acompanhe comigo. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4 primeiro, e vamos dar um destaque. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. E aí o versículo que lemos na introdução: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Um alerta para nós. O que Judas está dizendo é: olha, eu queria muito que a gente estivesse aqui, nesse momento, falando da salvação em Jesus, falando do que Jesus fez nas nossas vidas, mas eu estou preocupado. Eu estou percebendo que tem entre nós, e ele está falando no meio de vocês,
algumas pessoas que se infiltraram. Cuidado, fica esperto. Né? Naquela coisa assim, olha de lado e fala assim, será que é quem está do meu lado aqui? A maioria de quem está perto aqui está perto da esposa do esposo, né? Será que a sua esposa seu esposo é um infiltrado aqui no nosso meio? Chegando para dissimuladamente nos tirar da nossa fé. Será que é isso? Mas a gente precisa ficar alerta. E Judas traz esse alerta. Nem todo mundo que caminha conosco são dos nossos. E infelizmente, muitas pessoas, sem saber, são instrumentos de Satanás para tirar a nossa paz e para minar a alegria e para promover, e eu diria como está aqui, né? Infiltraram-se dissimuladamente para promover, às vezes, sem saber o prejuízo que pode causar na igreja de Cristo. Eu e você precisamos então estar alerta, porque isso acontece e nós aqui não estamos livres disso. Nós aqui não estamos livres desse tipo de situação. Como a gente então precisa olhar para a palavra de Deus e perceber e estar alertas? Ele está dizendo, olha, esses ímpios transformaram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem, negam Jesus, nosso único e soberano Senhor. Cuidado! Tem gente aí falando em nome de Jesus, mas as atitudes não estão mostrando Jesus. Tem gente aí que está tentando te influenciar, dizendo que é algo bom, mas cuidado que necessariamente não é algo bom. E aí o texto traz alguns exemplos da história do passado, para dizer assim, olha, isso não é novo, não acontece só agora, isso já acontece desde sempre, quer ver? E aí a partir do versículo 5 ele traz assim, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Isso é uma informação muito importante. Destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra, as cidades em redor se entregaram a imoralidades e as relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Então a história já conta para nós. Não é algo novo, talvez, ter pessoas infiltradas. A questão e o alerta que nós temos que ter nessa questão de sermos influenciados por essas pessoas, é que essas pessoas talvez estejam nos arrastando para a mesma destruição que as espera. Porque o Senhor é justo. E o Senhor vai julgar o coração de cada um de nós. E talvez cabe aqui já uma primeira palavra de exortação e de cuidado. Se você tem se deixado levar por influências negativas, pessoas que falam mal da igreja, falam mal do irmão, falam mal das situações, cuidado, muito cuidado. Cuidado porque você pode estar sendo influenciado por gente que dissimuladamente está querendo produzir algo ruim, que não está colaborando com o reino de Deus. Cuidado para você não se envolver com ele, porque o seu fim vai ser o mesmo dele. Esse é um alerta da palavra de Deus para nós. É palavra pesada? É verdade. É dura? É verdade. Mas nós temos que nos manter firmes, não para ser influenciados por eles, mas para resistirmos e para influenciarmos eles a mudarem de vida, a se arrependerem do que estão fazendo. E aí ele traz algumas evidências do que eles viviam naquele tempo, naquele momento onde Judas escreve a carta, mas dá para aplicar claramente para nós dos versículos 8 até o 16. E os versículos dizem assim, da mesma forma, estes sonhadores, ou seja, aqueles que ele cita lá que se infiltraram no nosso meio, lá no versículo 4, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens
São rochas submersas nas festas de fraternidade de vocês, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Que palavra dura. Que palavra complicada. Que palavra difícil de assimilar. Mas é a palavra de Deus para mim e para você. Dizendo, cuidado, existem pessoas assim perto de você. Existem pessoas assim que podem estar dentro do nosso meio, inclusive participando das nossas celebrações, mas com intenções erradas, tentando influenciar negativamente você, tentando influenciar de maneira que você vai se afastar daquilo que você acredita, quer tirar a sua alegria de servir. É interessante que tudo que ele traz aqui é muito complicado. Situações como, por exemplo, rejeitar a autoridade, difamar tudo, difamam os seres celestiais. Alguém já questionou a autoridade de liderança perto de você? Cuidado. Cuidado. Essa pessoa pode estar tentando influenciar você para algo que não é a verdade da palavra de Deus e desviar você do caminho. E aí, a partir do versículo 12, você vai ter ali uma série de características, né? Ou de adjetivos ruins, inclusive, sobre o que são essas pessoas e o que significam essas pessoas, o que elas, de fato, são comparadas a coisas complicadas, rochas submersas, são árvores de outono sem frutos, ondas bravias espumando seus próprios atos vergonhosos. Que difícil. Mas existe uma palavra para mim e para você. Esse alerta, ele é importante. Mas existe uma postura de quem está preparado para influenciar, e essa é a outra coisa que nós vamos aprender nessa noite, lendo essas cartas de Judas. Existe uma postura de quem está preparado para influenciar e não ser influenciado. Nós vamos ler o texto do versículo 17 a 23. E ele já começa com essa afirmação, né? Todavia, ou seja, isso tudo é verdade, está acontecendo, tem pessoas assim, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos. Estes são os que estão causando divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. E aí ele indica o que nós devemos fazer. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, sabe, isso tudo é verdade. Tem gente tentando influenciar você negativamente, mas se você é um servo, um discípulo verdadeiro de Jesus, existe uma postura que você tem que ter. Existe um papel que você tem que desenvolver dentro do corpo de Cristo para não se deixar influenciar, mas para você influenciar as pessoas. Para você levar as pessoas e conduzir essas pessoas a abrir os seus olhos e se arrepender. Edifiquem-se, porém, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Oração, um princípio fundamental.
Se você não quer ser influenciado, você tem que ser um homem de oração, uma mulher de oração. Você tem que desenvolver uma atitude de oração constante no Espírito Santo. Não é só aquela oração da refeição, não é só aquela oração na hora de acordar. É aquela comunhão constante com o Senhor em oração permanente com Ele, onde você vai ter sim o seu tempo reservado para meditar, para ler a palavra, para estudar a palavra, mas você vai o tempo todo estar pedindo para o Espírito Santo sondar o seu coração, ensinando você a discernir as intenções do coração das pessoas perto de você, porque o Espírito Santo pode ajudar você nisso. O Espírito Santo pode conduzir você nisso, e é importante que ele traz esse movimento que é a igreja de Cristo, e a importância de se desenvolver isso em comunidade. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E esse mantenham-se está no plural, ou seja, em unidade, em compartilhar dessa mesma fé, desse mesmo amor de Deus. Nós não podemos nos afastar dessa comunhão da igreja. Nós não podemos nos afastar dessa comunhão do corpo de Cristo, porque é isso que nos fortalece. Porque os dons que nós entendemos que temos e recebemos do Espírito Santo, eles servem para edificação mútua, para edificação do corpo. Porque o servir serve para edificação mútua. Porque o estar liderando o ministério, estar servindo, trabalhando, estar envolvido, vai fortalecer você e vai fortalecer quem está junto de você. É isso que a palavra de Deus diz. Você quer estar preparado para resistir às más influências? Busque a Deus, se relacione com o corpo de Cristo em humildade, em amor, experimentando o que o Senhor tem para mim e para você. Isso vai fazer com que a gente esteja pronto, preparado para resistir, preparado para influenciar e para não sermos influenciados. Interessante que isso é uma decisão, é uma atitude. Não é simplesmente algo fruto de um sentimento. Eu vou orar e Deus vai fazer tudo. Não. Você tem que se colocar à disposição. Por isso que ele diz assim, edifiquem-se, tenham compaixão, salvem, mostrem. Verbos que levam você para a ação, para tomar uma atitude, uma postura de quem entende que precisa mudar, sair da posição de ser influenciado para agora começar a influenciar. A posição de quem estava sendo bombardeado por tantas coisas, para você se colocar numa posição não só de defesa, mas de ataque, não no sentido de atacar a pessoa ou de usar a mesma arma dela, não. Mas usar a arma do amor, da fé, da misericórdia, da compaixão, que é isso que a palavra de Deus traz. Mas com firmeza, com convicção de fé. E é isso que eu e você precisamos compreender. Interessante que o versículo 22 fala, tenham compaixão daqueles que duvidam. Ou aquelas pessoas que não estão acreditando no movimento, aquelas pessoas que não estão muito confiantes no que está acontecendo. Eles olha para essas pessoas com compaixão. E sabe, ter compaixão não é ter dó simplesmente. E ter compaixão não é passar a mão na cabeça e falar assim, coitadinho de você, você vai aprender um dia. Não, ter compaixão significa você compartilhar do sentimento do outro, mas não aprovar as suas razões, seja elas quais forem. Quando você tem convicção de fé, você vai olhar com compaixão para a pessoa, você não vai acusar a pessoa, mas você vai olhar com compaixão e falar assim, senta aqui comigo, deixa eu te mostrar, existe um erro na sua vida. Existe algo que está acontecendo que você não está percebendo. Vamos buscar Deus juntos. Eu amo você, mas a sua atitude não está agradando a Deus. Vamos juntos buscar solução para isso? Você quer? Você está disposto? Você está disposta? E certamente muitos vão querer, mas talvez outros não vão querer. O ter compaixão não é validar essa atitude do outro. O ter compaixão é olhar com o olhar do Senhor e se colocar à disposição do Senhor para influenciar de maneira positiva, de maneira que vai ajudar aquelas pessoas a reverterem aquele quadro. É muito interessante que no termo grego, o termo tem a ver com compadecer ou agir com misericórdia. Ajudar as pessoas não validando os atos, mas ajudar as pessoas a tirar as dúvidas que elas têm, as incertezas que elas têm, aquilo que está motivando um coração que muitas vezes está sendo
enganado e a pessoa nem está sabendo disso. Muitas vezes ela está sendo, como eu já falei, usada por Satanás. E nem está sabendo disso. Mas a palavra revela. Não é você. A palavra de Deus vai revelar. E o meu papel e o seu é, juntos, baseados na palavra, sentarmos com cada uma dessas pessoas e falar assim, você está disposto a caminhar? Vem comigo. Eu quero te ajudar. Eu quero influenciar a sua vida. E os versículos 24 e 25 mostram algo maravilhoso para nós. Encerrando essa carta. Que existe um motivo para sermos influenciadores. Existe um motivo em sermos isso. Um porquê em fazermos. E ele termina dizendo assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Existe uma motivação, que é você então fazer aquilo pelo Senhor e para o Senhor. Eu influencio e eu resisto a essas situações de influência negativa, porque é o Senhor que me fortalece, porque é Ele que guia meus passos, porque é para Ele, porque é por Ele que eu faço, porque a honra e a glória tem que ser dada a Ele, porque o chamado ministerial e o chamado de ser corpo de Cristo é dele e é para Ele. Então eu influencio, não é só para mostrar que eu já aprendi, não é para mostrar que eu sou melhor, porque se for assim, a motivação está errada. O que tem que ser é para glorificar a Deus, porque aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. E esse com crase é para aquele que é capaz de impedi-los, ou que é poderoso para impedi-los de cair. Você não quer ser influenciado? Você precisa fazer isso por amor a Jesus. Você precisa se colocar à disposição de Jesus. Você precisa se colocar como instrumento do Senhor Jesus. Porque você sozinho vai cair. Você sozinho não vai ter forças. Por isso que na orientação anterior, edifiquem-se na Santíssima Fé, vocês que têm orado no Espírito Santo, mantenham o amor, tenham compaixão, salvem alguns arrebatando do fogo, mostrem misericórdia com temor. É nessa dependência do Senhor Jesus, e é Ele que vai garantir que a gente consiga agir dessa maneira, com o coração limpo, com o coração puro, com o coração direcionado, não para criticar quem nos critica, mas para olhar, para ser firme, para dizer a verdade em amor, para ajudar aquela pessoa a sair do erro, a sair do engano, para que o nome de Jesus seja glorificado, sim, para que a Ele seja exaltado, para que o nome dEle seja conhecido, para que nós, como igreja, possamos viver para a honra e para a glória dEle, porque ao único Deus, nosso Salvador, sejam majestade, poder e autoridade, mediante quem? Jesus Cristo. O nosso evangelho, ele é cristocêntrico. A nossa mensagem aponta para uma única pessoa, Jesus Cristo. Qualquer evangelho que não aponte para Jesus Cristo não é de Deus. Qualquer evangelho que não aponte para Jesus Cristo não é de Deus. Em alguns textos o apóstolo Paulo diz assim, se alguém anunciar um evangelho diferente desse, que seja o quê? Amaldiçoado. Anátema é amaldiçoado. Palavra forte também, pesada. Mas o meu e o seu evangelho, como quem influencia, tem que apontar para Jesus. Então, em todas as suas atitudes, mostre Jesus. No resistir a alguém tentando te influenciar, mostre Jesus. No confrontar alguém com a verdade em amor, mostre Jesus. No conduzir alguém para o arrependimento dos seus pecados, mostre Jesus. A palavra de Deus é essa para nós. Amém? Nós vamos encerrar, lendo mais uma vez o mesmo texto que lemos de introdução. Porque existe uma batalha para nós que desejamos influenciar. Nós falamos isso um pouquinho na quarta-feira, no pequeno grupo também a gente falou um pouquinho. Mas nós vamos encerrar tomando essa decisão. Como tem sido o meu padrão e o seu padrão de comportamento? Nós temos sido influenciados
ou vamos assumir uma posição e uma postura de quem vai influenciar nessa verdade do Senhor Jesus? E aí o versículo 3 nos ajuda nisso, dizendo assim: amados, de novo, vamos ler ele com força. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. Você tem batalhado pela fé? Ou você só batalha pelas suas lutas do dia a dia, para o seu sustento, para o seu trabalho, para dificuldades? Quais são as suas lutas? São as lutas da fé? Ou são as lutas do seu dia a dia? E é isso que eu queria que eu e você saíssemos daqui com essa reflexão. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Quero convidar você a pensar nisso tudo. Existe alguém ou algo te influenciando? Tentando minar do seu coração a paz e o desejo de se relacionar com o povo de Deus, de servir com amor, de se dedicar? Cuidado. Você precisa batalhar pela fé. Você agora é um soldado de Cristo. Você agora é um trabalhador do Senhor. E trabalhador precisa botar a mão no arado. Trabalhador precisa levantar cedo. Trabalhador precisa ir para o campo. Precisa ir para a sua atividade com esforço, com dedicação. Assim como um soldado que precisa estar preparado para a batalha. Eu e você precisamos batalhar para sermos influenciadores da nossa fé em Jesus. Eu e você precisamos batalhar para que a gente possa resistir firmes a qualquer tipo de influência que possa tentar nos desviar. Eu e você precisamos ficar firmes nesse propósito, nesse objetivo. E eu quero convidar você a abrir seu coração diante do Senhor. Como você tem caminhado? Como você tem vivido? Talvez você esteja participando desse culto, seja pela internet ou aqui, e talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele está te convidando a ser alguém que experimenta essa fé e que vive de maneira a influenciar outros a também experimentar essa mesma fé. A batalhar pela fé. Batalhar por Jesus. Batalhar pela proposta de vida que Jesus oferece. Você está disposto a ser um influenciador? Então, busque a presença do Senhor. Fortaleça a sua caminhada com Ele em oração, em unidade com a igreja. Fortaleça a sua caminhada no entendimento, no conhecimento e na prática da palavra do Senhor. E aí você vai poder ser um bom influenciador da palavra do Senhor, um bom influenciador do Evangelho. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero te convidar a ficar em pé, para juntos cantarmos e juntos tomarmos essa postura, que ao cantar essa canção você possa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser um influenciador, eu quero ser um soldado que batalha pela fé que foi confiada a mim, pela fé que me alcançou, por esse Jesus que transformou a minha vida. E eu quero caminhar firme, não mais sendo influenciado, mas aprendendo a ser fortalecido no Senhor, para influenciar aqueles que estão perto de mim.